Graça e paz, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Como você deve estar vendo, percebendo, melhor dizendo, está ao fundo a imagem ali do nosso púlpito, do púlpito da primeira igreja, um pouco para matarmos a saudade deste ambiente. Aos poucos vamos retornando e estaremos em breve retornando, assim que o Senhor Deus nos der a bênção de podermos fortalecer a saúde de cada um de nós diante dessa pandemia. Mas enquanto isso, vamos participando das programações da igreja, online, também indo ao gabinete para podermos conversar, para podermos orar. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Mas enquanto estamos nessa fase de recuperação de pandemia, continuemos a orar pelo povo de Deus, pelo nosso povo brasileiro, pela nossa nação, pelas nossas lideranças governamentais, para que encontrem sempre a melhor solução para o bem-estar de todos. Hoje, mais uma vez, quero compartilhar a palavra do Senhor e convido você a me acompanhar na leitura do texto de Lucas, capítulo 6, verso 46 a 49, que diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Bondoso Pai, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para refletir, meditar em Tua Palavra. Permita-nos, ó Deus, aplicá-la na nossa vida, para que possamos também ensinar a outros a crescerem na Tua presença, e este crescimento para a glória do Teu nome e edificação da vida de cada um, para que assim também possamos levar outras vidas a Cristo Jesus. Pedimos a Sua bênção, rogamos o Seu perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto que eu acabo de ler é um texto em que o Senhor Jesus fala aos seus ouvintes sobre a importância da relação do servo com o Senhor. E aquelas pessoas estavam seguindo Jesus já há um tempo, ouvindo falar sobre diversos temas, ouvindo sobre as verdades de Deus, muitos deles declarando que estariam seguindo, que estariam buscando a vontade de Deus para a sua vida, dizendo que Jesus era Senhor. E aí Jesus vem com esta pergunta que desmonta com certeza aqueles que estavam bradando a voz alta, dizendo que Jesus era o Senhor, se Jesus era aquele que era prometido e por aí vai. E Jesus então faz esta pergunta: se eu sou o Senhor, se vocês me chamam Senhor e Senhor, que é uma forma respeitosa de se dirigir a uma pessoa com autoridade, se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não fazem o que eu vos mando? Possivelmente aquilo foi um choque para aqueles que estavam ouvindo. De repente eles pararam para pensar: mas eu não estou fazendo o que o Senhor manda? Por que o Senhor está dizendo isso? Minhas práticas religiosas, minhas ofertas, minha ajuda da beneficência não é algo que é importante, que é o que o Senhor quer? Possivelmente Jesus diria, acredito que ele diria: sim, tudo isso é importante, mas ainda assim vocês não estão fazendo o que eu vos mando. Portanto, nesta noite eu quero que você se pergunte: Jesus é Senhor da sua vida? Se é, o que você tem feito que Ele mandou você fazer e ainda não fez? Se você tem obedecido ao Senhor, tudo que Ele tem te mandado, então fique tranquilo. Mas se não tem feito, se tem arrumado desculpas ou explicações ou motivos para dizer eu não consigo, não posso, não tem jeito, então fica difícil.
entender a relação de uma pessoa que diz: Ele é meu Senhor, mas eu não faço o que Ele manda. Nós precisamos aprender na palavra de Deus como nós, que seguem a Jesus Cristo, podemos ser realmente servos, que obedecem a Ele. O texto bíblico e o próprio Senhor Jesus ensina exatamente a expectativa do Senhor sobre os seus servos. Como nós devemos, então, servi-lo. Como nós podemos, então, nas nossas atitudes, nas nossas ações, reconhecer o senhorio de Jesus. Antes de tudo isso, é claro, devemos entender que devemos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas, passando esta fase de fé, esta fase de compreensão da palavra, em que nos ensina que Ele é o nosso Salvador, nós temos que pôr em prática a nossa convicção do senhorio de Jesus sobre nós. Na Epístola de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que creem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Não é apenas a crença no Salvador, mas nesse Salvador que é Senhor. Então, Jesus olha para aqueles homens e mulheres que lhe estão declarando: eu sou seguidor, o Senhor é meu Senhor. Jesus diz e nos ensina que aqueles que dizem ser servos do Senhor Jesus precisam ter algumas atitudes muito específicas. A primeira delas, o Senhor Jesus nos ensina que todo aquele que vem a mim. Muitos de nós estão esperando que Jesus faça algo por nós, por nossas vidas, pelos nossos problemas, pelas nossas circunstâncias, para que possamos então servi-lo, obedecer e buscar a sua vontade. Muitos de nós estão esperando que Jesus faça um milagre para então praticar uma fé. Não é bem assim. Jesus, conversando com uma mulher samaritana, e vemos isso no Evangelho de João, ele disse que o Pai procura aqueles que o adorem em verdade. Deus está observando e está à procura, não de que Ele está saindo do seu lugar atrás de nós, mas Ele está observando quem o está adorando, quem está na presença dEle. Mas também nós encontramos no Antigo Testamento a afirmação: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, se queremos realmente reconhecer que Jesus é Senhor de nossas vidas, obedecendo ao que Ele nos tem mandado, precisamos buscá-lo, ir na direção dEle, ir na direção da sua obra, ir na direção de sua vontade, procurar compreender o que Ele está fazendo e fazer como Ele. Não basta apenas o acreditar que Deus é todo-poderoso. Precisamos viver, praticar tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. E para podermos fazer isso, precisamos ir na direção do nosso Senhor. Em segundo lugar, o texto nos ensina que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. É interessante que muitas vezes muitas pessoas vão dizer: eu fui à igreja, eu fui ao programa, eu participei. Tá bom, volto para casa e continua a viver a vida fazendo escolhas e tendo pensamentos, tendo atitudes que não estão de acordo com aquilo que o Senhor ensinou. Jesus então diz: você deve vir até mim e ouvir o que eu vos ensino, ou as minhas palavras. A palavra aqui, ouvir, está no sentido não de apenas prestar atenção com o ouvido, mas ouvir, quer dizer, dar atenção e envolver-se com esta palavra, com este ensino. Quando nós ouvimos alguém, e gostamos de usar a palavra escutar, quando escutamos alguém, pode ser apenas um comportamento mecânico, um som. Possivelmente você ouviu agora há pouco
um barulho, né, que foi uma moto que passou aqui na rua, e você ouviu, ou melhor, você escutou o barulho. Mas a ideia do ouvir no texto aqui é dar atenção para que aquilo que você está ouvindo faça e tenha significado na sua vida. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, nós encontramos esta afirmação que ali o Senhor nos exorta. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, o Senhor Jesus nos afirma que aqueles que chamam-no de Senhor, além de ir na direção dele, buscá-lo, precisam ouvir suas palavras. E a ideia do ouvir aqui, baseado no verso 3 do livro de Apocalipse, capítulo 1, que aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Portanto, este ouvir que Jesus está falando é esse absorver para dentro de si como uma verdade, para que haja compreensão. É o meditar. Não basta apenas, meus irmãos, vir no lugar onde Jesus está, ouvir o que ele está falando e ir embora. Praticar as coisas que praticamos como se Jesus não estivesse presente. Aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor, eles ouvem porque dão atenção e tornam importante as suas palavras em sua vida. Em terceiro lugar, o texto de Lucas, capítulo 6, verso 47, agora diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A terceira etapa muito importante daqueles que se dizem servos, que seguem a Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor, é aplicar o que ouvimos. Veja, você vem na presença do Senhor. Ótimo, que bom, é bom estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é um momento de grande alegria. Ouvir o que Ele diz é importante porque precisamos dar atenção àquilo que o Senhor nos tem ensinado para que possamos viver a vida. Mas precisamos colocar isso em prática. Precisa sair da nossa reflexão para a nossa vivência, precisa ficar externo. Os outros precisam ver que aquilo que ouvimos e buscamos é real. Veja, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, nos dá um outro ensinamento muito importante sobre este aplicar da palavra de Deus. Tiago depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha aí. Vou repetir. Tornem-se, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que o texto diz, meu irmão, minha irmã. Ouvir é bom, é importante, mas este ouvir precisa estar intimamente relacionado com a prática. Exercitar o que você ouviu. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Veja, meus irmãos, você vai perceber isso aqui nesta imagem agora que eu vou mostrar para você. O texto bíblico nos deixa muito claro de que não basta apenas ouvir, mas precisamos praticar, porque aquele que ouve e não pratica está se enganando, porque ele é semelhante a quando nós estamos no espelho e saímos
Não existe mais aquilo. Aquilo deixou de ser real. Exemplo, isso aqui. Eu vou sair, você está ouvindo a minha voz. Mas, se eu ficar em silêncio, você perde o interesse, você esquece. Mas, se eu coloco em prática aquilo que eu ouvi, então, esta experiência, este ouvir, se torna minha experiência. E eu posso, então, compartilhar com outros. Conto uma história, eu acho que já contei essa história para os irmãos, em que há uma caça-raposa, pelo menos nos países europeus, isso eu não sei se ainda existe, mas era muito comum, em que os lordes, os senhores saíam com seus cavalos e uma grande matilha de cães para caçar a raposa. O lorde ia lá todo pomposo no seu cavalo, os cães às vezes eram 10, 15, 20, 30 cães por cada cavaleiro contra uma raposa. E soltavam a raposa no meio da floresta e os cães iam atrás, ganindo e ganiam para justamente chamar a atenção do seu senhor, como se eles estivessem dizendo assim: estou aqui, estou aqui, estou aqui. E assim o cavaleiro ou o caçador ia na direção do som que ele ouvia. Mas acontecia um fato muito interessante, de que todos os cães latiam do mesmo jeito enquanto estavam sentindo o cheiro da raposa. Mas quando o cão, aquele cão caçador, via a raposa, ele mudava o latido. O seu latido se tornava diferente. E aí o que acontecia? Os outros cães que estavam em volta também começavam a imitar a ele. Por que razão? Ele viu, então nós vamos latir como ele, para quê? Para que o nosso Senhor, o cavaleiro, possa ver que está nessa direção. O problema é que a raposa ela não fica parada, ela vai fugindo. Ela se esconde, ela passa por troncos, ela passa por riachos, para que o seu faro seja perdido. Então o que acontece? Aquele cão que viu a raposa, ele vai atrás. Mas depois de um tempo, os outros cães que apenas repetiram e não viram, não tornaram aquela experiência deles, eles começam a mudar o latido e mudar a direção. Porque eles não experimentaram, eles não vivenciaram, eles apenas ouviram o som, não tornaram aquela experiência a experiência deles. Isto é aplicar. O Senhor Jesus, ao falar àqueles homens, ele estava dizendo exatamente isso. Se queremos chamar Jesus de Senhor, precisamos buscá-lo, precisamos ouvir o que ele nos tem ensinado, mas também precisamos aplicar na nossa vida tudo o que temos ouvido, para que se torne real, permanente, transformador. Jesus desafia a nós, nesta noite, a pensarmos desta maneira. Não basta apenas procurar Jesus para ver se ele aparece. Nós temos que, além disso, ouvi-lo, prestar atenção na sua palavra, ouvir a sua palavra. A sua palavra chama-se Bíblia. E não somente isso, mas aplicar o que temos ouvido aqui nas nossas vidas. Em quarto lugar, o Senhor Jesus então conclui o seu raciocínio fazendo uma comparação em que aquele que chama ao Senhor, aquele que é obediente, que realmente está sendo verdadeiro com o Senhor, ele é semelhante àquele homem que edifica a sua casa, fazendo uma fundação sobre a pedra, em que ele prepara tudo, que organiza tudo, e quando vêm as tempestades, ele suporta. Diferente daquele que constrói a sua casa sem fundamento, sem fundação, sem alicerces. Quando vêm as dificuldades, a casa cai e perde-se tudo o que foi investido. Portanto, aqueles que realmente seguem, estão servindo ao Senhor, reconhecendo Ele como Senhor, sabem edificar suas vidas, aprendem a saber, ou melhor, aprendem a saber não, sabem edificar
verdadeiramente suas vidas. Eles usam, e quando eu falo sabem edificar, é que eles sabem onde colocar a sua vida, onde depositar e descansar. Eles sabem o tempo que tem que se dedicar. Eles sabem que não basta apenas estar, mas precisa viver. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo fala àquela igreja sobre a importância desta relação com o Senhor. 1 Coríntios 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A palavra edificação está intimamente ligada com o texto de Lucas, em que fala que um homem prudente é aquele que edifica sua casa sobre a pedra. Edificar não é apenas colocar no lugar, mas é passar por um processo que vai desde a fundação da base, começando com o que é fundamental, até levantarmos o edifício. Na vida espiritual, na vida com o Senhor Jesus é o mesmo. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, se você não crê que Jesus veio ao mundo para morrer pelo pecador, se você não reconhece que você é pecador, que a sua vida em pecado o condena à morte, como você pode estabelecer uma relação edificante, construir a sua vida de maneira saudável, se a fundação não está bem alicerçada? A nossa vida espiritual, ela precisa ter um bom alicerce. E o nosso alicerce se fundamenta na fé, se fundamenta na comunhão, se fundamenta na meditação da palavra de Deus, se fundamenta no tempo de oração. Olha que coisa! Estas fundações têm que ser diárias, cotidianas, as mínimas coisas, para que possamos ir dando base. Cristo Jesus é a nossa base. Nós pegamos a nossa fé, nós pegamos essa nossa comunhão, nós pegamos esse tempo de oração, nós pegamos este momento de leitura e meditação na palavra de Deus e fincamos na rocha que se chama Jesus Cristo. E sobre esta rocha vamos edificando a nossa vida. Paulo também fala aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, agora no verso 26, a seguinte palavra. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis tem um salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Aí Paulo diz assim: seja tudo feito para a edificação, para crescimento. Tudo o que fizermos, precisamos fazer para crescer, amadurecer, edificar, construir sobre uma base bem firmada. A gente vai na direção de Jesus, o busca, estabelece uma comunhão com Ele, começamos a prestar atenção o que o Senhor tem a dizer para mim hoje, Senhor. E Jesus diz, ao ouvirmos, como posso aplicar isso na minha vida, Senhor? Ao fazer isto, aprendemos a lidar com os nossos conflitos, aprendemos a lidar com os problemas que surgem na nossa vida. Aprendemos a confiar, apesar das dificuldades. Aprendemos a responder quem nos questiona sobre tudo o que acontece, mesmo que não estejamos vendo fisicamente. Nós, se queremos reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas, precisamos ir nesta etapa de construção,
para que possamos edificar a nossa vida de maneira saudável. Encerro esta reflexão fazendo então uma última ponderação sobre o que Jesus ensinou ali no verso 46 de Lucas 6. Ele diz o seguinte: aquele que pratica, aquele que vive essa vida realmente de obediência, de busca da presença do Senhor, que é servo, que reconhece o Senhor, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, olha, trabalho, abriu profunda vala, então, lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Aqueles que realmente estão num relacionamento com o Senhor Jesus, em que sua vida é fortalecida, são aquelas pessoas que estão preparadas para os tempos difíceis. Quando nós buscamos ao Senhor, quando ouvimos a sua palavra, quando aplicamos e quando colocamos nos lugares certos aquilo que temos aprendido, edificamos, nós nos tornamos preparados para os tempos difíceis. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Ainda virão outros tempos difíceis. O Senhor Jesus disse que aquele homem que fez tudo aquilo, preparou-se, veio o rio, arrojou-se, veio uma enchente, bateu forte, era para derrubar, mas porque ele construiu, edificou da forma correta, usando os elementos corretos, trabalho correto, aquela casa resistiu porque ela estava firmada na rocha. Por fim, a casa edificada, seja ela em lugar bom ou não, ela experimenta tempos difíceis. E eu posso dizer então que Jesus estava orientando os seus conterrâneos e a nós hoje de que, se queremos reconhecer a Jesus como Senhor de nossas vidas, também precisamos estar preparados para os tempos difíceis. Tempos que nos causam dor, angústia, preocupações. Tempos em que não vemos a resposta de Deus segundo o que esperamos. Jesus então fala aos seus discípulos e a nós hoje, fala-nos a nós, de que se realmente queremos reconhecer a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, precisamos, além de buscá-lo, além de ouvir a sua palavra, além de aplicar tudo o que ouvimos, além de edificar, saber edificar a nossa vida de forma correta, precisamos estar preparados para os tempos difíceis, porque eles existem. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. A própria Bíblia nos ensina de que servos e servas do Senhor passaram por tempos de aflição. E eles estavam em plena obediência ao Senhor e continuaram firmes. Portanto, se chamamos a Jesus de Senhor, precisamos pôr em prática estas ações, para que, quando surgirem os tempos difíceis, ou se queremos superar este tempo difícil, possamos superá-lo em paz e de cabeça erguida. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, na sua experiência de fé, estar sendo reconhecido como servo do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço a oportunidade deste momento em meditar na sua palavra. Que possamos nós aplicar tudo o que foi ensinado neste momento de tal maneira que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Perdoa-nos quando muitas vezes estamos buscando a sua presença apenas para
resolver os nossos problemas e nos ajude a cada momento a vivermos segundo a Tua vontade, de forma a agradar ao Senhor, de forma que o Senhor possa se alegrar com nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos e aplicar isto, pois eu peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, minha irmã, meu irmão, que todos nós possamos ter uma semana de paz. Até o próximo encontro.